Os anjos são um dos assuntos mais empolgantes e estranhos de toda a Bíblia e da tradição cristã. Eu vejo que hoje em dia muitas pessoas têm curiosidade sobre isso, não aprendem nas igrejas a respeito dos anjos, e muitas vezes a gente permite que as nossas imagens, os nossos pensamentos, aquilo que a gente imagina sobre os anjos, seja muito mais moldado pela nossa cultura pop, por aquilo que a gente vê em filmes e na arte, do que propriamente aquilo que a palavra de Deus ensina sobre isso e a tradição cristã ensina sobre isso. Então eu quero te ajudar a navegar nesse universo, entender mais sobre os anjos. E a única coisa que eu te peço é que curta esse vídeo e se inscreva nesse canal. Fazendo essas duas coisas, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas com o conteúdo que eu compartilho aqui. Pois bem, vamos falar sobre os anjos. Os anjos são espíritos. A gente precisa entender, em primeiro lugar, o que eles são. Eles são espíritos. Eles são espíritos poderosos. A Bíblia os chama de espíritos ministradores, e uma expressão grega que pode ser traduzida como espíritos servos, espíritos ministeriais ou mesmo espíritos litúrgicos. E isso nos ajuda a entender algo importante sobre eles. A gente vai falar sobre o papel litúrgico, o que é que tem a ver os anjos e a liturgia. Então, eles são identificados como valorosos em poder, no Salmo 103, verso 20. Então, a gente não deve permitir que a imagem que a gente tenha sobre os anjos seja como aqueles bebezinhos rechonchudos, gordinhos, com asas, que aparecem na arte renascentista, os putti, esse tema artístico. Na realidade, esse tema atrapalha, ele só atrapalha a maneira como nós vemos os anjos. Os anjos não são simplesmente pessoas bonitinhas com asas. Eles são criaturas muito poderosas. Embora nós os vejamos às vezes apenas trazendo mensagens aos seres humanos, como profetas, na verdade eles são criaturas muito poderosas. A Escritura alude a isso quando indica que eles são maiores do que as autoridades humanas no que se refere ao seu poder. É o que se diz em 2 Pedro 2,11. E quando fala da vinda de Cristo, o apóstolo Paulo diz que ele virá com os anjos do seu poder, ou seja, com os seus anjos poderosos. Em Apocalipse 18:1, um anjo de grande poder ilumina com a sua glória toda a terra. Os títulos que os anjos recebem, como nós vamos ver, sugerem em geral essa ideia, essa posição de poder. Seu poder inclui a capacidade de decidir e de decretar conjuntamente sobre os acontecimentos desse mundo. Isso acontece no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Eles, chamados ali de vigilantes, tomam decisões em conjunto sobre aquilo que acontecerá na terra. Além disso, certos textos bíblicos parecem indicar um poder dos anjos, ou pelo menos uma associação, uma identificação deles com as estrelas. E por isso, tanto os anjos quanto as estrelas na Bíblia são chamados de exércitos dos céus. Em razão desse poder, os anjos são vistos como trazendo juízos sobre muitas partes das Escrituras, como na morte do rei Herodes, e várias vezes no livro do Apocalipse eles tocam as trombetas que trazem juízos, pragas sobre o mundo. Como criaturas, o poder dos anjos é limitado. Eles não são onipotentes. Eles não têm o mesmo poder que Deus, mas eles são poderosos. Não são invencíveis, mas são poderosos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós temos que saber sobre os anjos é que eles recebem vários outros nomes na Bíblia. Eles não são chamados apenas de anjos. O próprio nome anjo significa apenas mensageiro. Então, se a gente for tomar esse nome ao pé da letra, só são mensageiros, só são anjos aqueles espíritos que trazem alguma mensagem entre nós. Mas a própria Bíblia usa a palavra anjo de maneira mais ampla para tratar também daqueles que não são apenas mensageiros. Mas a gente vê eles trazendo mensagens sim, como por exemplo nas narrativas da Natividade, em Mateus e Lucas, na história de Daniel e em vários outros lugares. Eles também são chamados de anjos de Deus, são chamados de santos ou santos anjos, chamados de vigilantes, exércitos do céu, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, filhos do Poderoso. Alguns anjos são nomeados individualmente na Bíblia. Dois nomes que nós conhecemos. Daniel, o livro do profeta, menciona o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Ali eles não são chamados de arcanjos, mas eles são identificados ali pelo seu nome. Então, embora a literatura bíblica não se debruce, não invista muito tempo em identificar, em nomear os anjos, pelo menos esses dois, Miguel e Gabriel, aparecem
no Antigo Testamento, e os nomes deles aparecem também, reaparecem no Novo Testamento. Além disso, eles aparecem na literatura deuterocanônica e apócrifa da época, ou seja, livros que circulavam na época do Novo Testamento. O livro de Tobias menciona o arcanjo Rafael, e o quarto livro de Esdras menciona o arcanjo Uriel, que ali tem um papel muito importante. Então, esses quatro, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, ficaram conhecidos como os 4 arcanjos, dentre os 7 arcanjos. Então, eles têm um papel importante, por exemplo, no judaísmo de tipo mais apocalíptico, e adquiriram essa importância. Eles aparecem em algumas orações, em alguns textos judaicos, e eles são associados geralmente aos 4 pontos cardeais. Então, esses anjos na Bíblia recebem nomes, mas a Bíblia não investe muito tempo em dar nomes aos anjos. A literatura apocalíptica da época, sim. Então, vários livros apocalípticos, como o primeiro livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque menciona vários outros anjos. Ele menciona os nomes dos 7 arcanjos, por exemplo, embora ali exista uma divergência sobre esses nomes, existem 2 tradições que se conectam, que aparecem no primeiro livro de Enoque e que são usados ali para nomear esses anjos. Os livros apocalípticos, apócrifos, mencionam os nomes de vários desses anjos. Terceira coisa que nós temos que saber sobre os anjos é que eles são inúmeros. Nós não sabemos exatamente qual é o número deles. A Escritura não tenta dar o número exato, mas quando eles aparecem em grupo, a Escritura nos dá a impressão de que eles são uma quantidade imensa. Então ela diz que eles são miríades de santos, miríades de anjos, miríades de miríades, milhares de milhares, uma multidão. Então os anjos aparecem numa quantidade geralmente incontável. Pessoas tentaram ao longo da história contar, calcular quantos anjos são. Pessoas dizem que eles são em número maiores que os seres humanos. Então, o mais próximo de uma contagem que a Escritura tem sobre isso são as 12 legiões de anjos que Cristo menciona. Mas aqui não é a contagem de quantos anjos existem. Tá? Então, na realidade, nós não sabemos exatamente quantos anjos existem, mas parecem existir numa quantidade realmente imensa. Então, quarta coisa a saber é que os anjos eles têm aparência variada. Nas várias descrições de serafins, querubins e outros anjos, nós vemos na Escritura um número variado de olhos, asas, rostos, etc. E manifestando a sua glória em fogo, luz e eletricidade. Então, eles têm aquela aparência assustadora, realmente estranha. E, além disso, muitas vezes eles são vistos usando vestes de um simbolismo sacerdotal. Então, por isso, certas vezes a aparência é descrita como assustadora, causando temor nas pessoas que encontram com eles. Em outros momentos, eles aparecem com uma aparência humana e, por isso, eles são difíceis de identificar como anjos. Em vários momentos eles são mostrados como velozes, às vezes eles voam, embora a gente não deva imaginar que todos os anjos na Bíblia aparecem com asas, mas em vários momentos dá-se a entender na Bíblia que os anjos voam. E essas diferentes descrições parecem indicar distinções entre os anjos entre si e no modo como cada um pode aparecer. Isso nos leva à quinta coisa que nós temos que aprender sobre os anjos. Eles têm a sua própria hierarquia. Os cristãos divergem um pouco, os próprios pais da igreja tentaram organizar essa hierarquia de um jeito muito interessante, mas entre eles mesmos há pequenas divergências sobre como organizar essas hierarquias angélicas. A obra mais famosa, com certeza, é aquela atribuída a Dionísio Areopagita, na academia geralmente chamado Pseudo-Dionísio. Então, como nós lemos, por exemplo, em Apocalipse 12:7, Miguel tem os seus anjos. Miguel, o arcanjo, tem os seus anjos. Lá se diz Miguel e os seus anjos, como indicando que existem anjos que estão debaixo da autoridade hierárquica de Miguel. O que, por ele ser um arcanjo, faz perfeito sentido. Então ele tem uma autoridade sobre outros anjos. No Novo Testamento, os anjos são agrupados em vários tipos, que às vezes são chamados de coros, etc. Então, existem 9 grupos de anjos na Bíblia. E por isso se organizou uma certa hierarquia angélica. Além desses 9, existe possivelmente um 10º, mas que geralmente é incluído nesses 9. Então, o primeiro tipo são os anjos. Depois nós temos principados, potestades, poderes ou autoridades, a mesma coisa. Tronos, dominações ou senhorios, que podem ser aqueles mesmos senhores que Paulo menciona em 1 Coríntios 8. Virtudes, querubins, serafins e arcanjos. Então, esses são os nomes que são mencionados, os agrupamentos de anjos que são mencionados na Bíblia. E é a partir desses nomes bíblicos que os pais da igreja e os teólogos tentaram organizar
hierarquizar os anjos. Então, dentro dessas hierarquias angélicas, eu não vou entrar aqui nos detalhes de como os pais da igreja organizaram isso, justamente por essas divergências que exigiriam um vídeo só sobre isso. Mas é interessante observar que todos esses nomes são bíblicos e que alguns deles aparecem apenas em algum lugar. Por exemplo, os serafins aparecem em toda a Bíblia apenas em Isaías 6, os querubins aparecem no Antigo Testamento, por exemplo, na construção do templo, no livro do profeta Ezequiel, eles aparecem no Antigo Testamento e aparecem novamente no Novo Testamento. Mas a maioria dos outros nomes aparece apenas no Novo Testamento, né? Aqueles mais específicos, principados, potestades, tronos, etc. E existe um quarto tipo de anjo, que são conhecidos como Ofanim, e que são geralmente traduzidos ou identificados como rodas. São as rodas do trono de Deus e que eles são anjos. Então, por serem as rodas do trono de Deus, muitas vezes eles são identificados como os tronos do Novo Testamento. Então, geralmente existe essa identificação. Eles não são uma décima categoria, um décimo coro. Eles estão dentro daquilo que nós já conhecemos. Então, esses 9 grupos foram identificados como sendo essa parte dessa hierarquia celestial. Então, no Novo Testamento, Miguel é um arcanjo. E a Escritura dá a entender que existem outros arcanjos. Por exemplo, quando se diz que Cristo virá com voz de arcanjo, dando a entender que existe um atributo dentro de uma classe de anjos ali. Então, Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes no livro do profeta Daniel, dando a entender que existem outros como ele. E a Escritura parece realmente indicar isso. De fato, essa era a crença comum no período do Novo Testamento. Os 7 espíritos que aparecem no livro do Apocalipse, que estão diante do trono de Deus e que são enviados a toda a terra, são descritos no Apocalipse, e especialmente quando a gente compara aquilo que a Bíblia no Evangelho de Lucas e também o livro de Tobias ensina sobre os anjos. Quando a gente compara tudo isso à literatura do judaísmo do Segundo Templo, aquele contexto religioso nos leva a entender que esses 7 espíritos são os 7 arcanjos. Então, o livro do Apocalipse mencionaria aí os 7 arcanjos. A literatura apocalíptica anterior ao Novo Testamento, especialmente o livro de Enoque, menciona esses 7 arcanjos, que incluiriam Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que nós já mencionamos aqui. Sexta coisa a saber sobre os anjos. Eles são enviados a serviço do povo de Deus. Aquele título que eu disse no começo, aquela identificação dos anjos como espíritos ministradores ou espíritos litúrgicos, tem a ver com o serviço que eles prestam em favor do povo de Deus. Segundo a Escritura, em Hebreus 1,14, os anjos são enviados a serviço dos que herdarão a salvação. Eles são obedientes à voz de Deus. Uma coisa que eles fazem, em Lucas 16, 22, por exemplo, é conduzir a alma dos justos após a morte. Os justos morrem e os anjos, levam as suas almas até onde devem ir. Semelhantemente, na vinda de Cristo, os anjos selecionam os eleitos de Deus, aqueles que receberão a salvação. Então, porque eles participam dessa vinda escatológica de Cristo. Então, os anjos têm um papel ali a desempenhar no processo da nossa vida espiritual, da nossa salvação, etc. Essas coisas se conectam ao serviço mais óbvio dos anjos, que é a proteção. Desde o Antigo Testamento, nós vemos no Salmo 91, Salmo 91 é um salmo de proteção espiritual contra vários tipos de demônios, e esse Salmo 91 menciona a proteção dos anjos sobre as nossas vidas. Então já havia a crença no papel protetor dos anjos. Os anjos aparecem como protetores ao longo das Escrituras. Não aparece ali muito claramente a ideia de que eles são anjos da guarda, que os anjos têm um papel de individualmente nos proteger, ou seja, que cada pessoa tem o seu guardião. A não ser que a gente mencione ou interprete de uma certa maneira Gênesis 48, 16, que quando Jacó fala do anjo que o redimiu, ou que o guardou. Ali possivelmente seria um anjo da guarda individual. De toda maneira, enquanto Jacó abençoa através do anjo, né, ele declara a bênção do anjo, em 1 Timóteo 5,15, o apóstolo Paulo conjura diante dos anjos, ou seja, ele toma os anjos como testemunhas de uma conjuração. Essa noção de proteção mais individualizada parece ser indicada, ou ao menos possibilitada, no Novo Testamento, ao falar dos anjos das crianças. Por exemplo, os pequeninos, em Mateus 18:10, se diz os seus anjos, ou seja, os anjos dos pequeninos, como que indicando que existem anjos que cuidam especificamente deles. Ou em Atos 12:15, de uma maneira um pouco mais clara,
quando se fala de Pedro e se diz que ali poderia estar o seu anjo, ou seja, o anjo de Pedro. Então, não entender que Pedro teria um anjo pessoal. Então, é possível que os 12 anjos em Apocalipse 21:12 sejam guardiões das tribos de Israel, por exemplo. Então, esse tipo de crença era disseminado no mundo antigo. E não só entre os judeus. Na realidade, entre os pagãos havia essa crença na existência de anjos guardiões que teriam um papel protetor, orientador, algo assim. E essa crença existia no judaísmo, pelo menos em certas vertentes do judaísmo mais apocalípticas. Então, os pais da igreja, quando eles dizem que os apóstolos deixaram essa doutrina, a doutrina dos anjos da guarda, eles estão fundamentados em algo que é historicamente muito crível. Se a crença na existência de anjos da guarda era tão comum assim no mundo antigo, é bem possível que os apóstolos tenham sim deixado essa doutrina adiante. Falando aqui possível no sentido daquilo que nós podemos conjecturar historicamente. Mas os pais da igreja dizem que os apóstolos deixaram essa doutrina, ou seja, oralmente eles ensinaram que cada um de nós tem um anjo da guarda. Entre eles havia uma divergência sobre isso. A divergência é se todo ser humano tem um anjo da guarda ou se somente os cristãos têm anjo da guarda. Alguns pais da igreja dão a entender que quando uma pessoa é batizada, naquele momento ela recebe um anjo da guarda. Enquanto outros dão a entender que toda a humanidade, cada ser humano tem um anjo da guarda. Então essa é uma divergência sobre a qual a gente não vai enfatizar aqui, mas é interessante observar argumentos em favor disso. Por exemplo, em Hebreus 1:14, como nós dissemos, se diz que os anjos são servidores em favor daqueles que herdarão a salvação. Então, uma possibilidade de interpretar isso é que só tem anjos da guarda aqueles que herdarão a salvação, ou seja, aqueles que estão no caminho da salvação de alguma maneira. Nós não precisamos especular especificamente sobre isso, mas na Escritura existem textos que dão a entender, ou pelo menos possibilitam a existência de anjos da guarda, e os pais da igreja mencionam a existência de anjos da guarda sim. Então é algo que está nas escrituras pelo menos possibilitado ali, é algo que é racional, faz sentido, e é algo que está dentro da tradição cristã, então nós não temos nenhum motivo para ser contra essa concepção. Então, um papel histórico dos anjos foi o de dar ao povo de Israel a lei divina. Nós lemos em Atos 7, em Gálatas 3, em Hebreus 2, que a lei divina foi dada pelos anjos, né? Que Moisés recebeu a lei das mãos dos anjos. Então, essa ligação dos anjos com a lei é tão importante que a própria lei é chamada de palavra dos anjos. E aí uma pessoa perguntou sobre isso, né? O que é que nós podemos dizer sobre isso, já que em Êxodo não se diz que os anjos deram a lei? Então, a gente tem que entender o seguinte: quando os apóstolos escreveram, existia uma tradição oral ali, judaica inclusive, que tratava dessas questões. A lei não era para os judeus apenas escrita. Existia uma tradição de interpretação da lei e havia essa noção, quase como um midrash ali, que procura acrescentar algumas informações que não estão no texto bíblico. E os apóstolos, eles herdam essa tradição e passam adiante essa tradição. Então, o que nós temos que fazer com o texto de Êxodo? Não interpretar literalmente. É o que eles fariam, né? Não interpretar literalmente o que está em Êxodo. Existe um texto de Deuteronômio que às vezes é usado para indicar que é o texto de Deuteronômio 33:2, que nos diz que geralmente é interpretado como significando que os anjos estavam ali com Deus e que eles entregaram a lei. É um texto que é possivelmente interpretado dessa maneira. Existe um problema seríssimo de tradução desse texto. Até mesmo as vogais em hebraico não estão presentes. Tem uma palavra que está sem as vogais ali. Então é um texto que tem toda uma dificuldade. Ele está bem danificado em hebraico. Então não tem como a gente dar certeza sobre isso, se o texto realmente se refere a isso ou a outra coisa. Mas de toda maneira, esse é um dos fatos dentro daquilo que o Novo Testamento ensina a respeito da lei. A lei foi dada pela mão dos anjos. Então a lei, ela tem um papel aí, os anjos têm um papel aí de cuidar da administração da lei, né? Então, outro serviço claro prestado pelos anjos é a oração intercessória e a própria elevação das orações dos santos a Deus, indicada em alguns textos da Bíblia. Vemos, por exemplo, em Zacarias 1:12-13, um anjo intercedendo a Deus por Jerusalém, pedindo ao Senhor misericórdia por Jerusalém. E no mesmo livro, no capítulo 3, uma intercessão no concílio divino por Josué. Em Apocalipse 5 e em Apocalipse 8, nós vemos as criaturas celestiais
que elas têm nas suas mãos as orações dos santos e elas elevam as orações a Deus em incensários. Então, as orações que os santos fazem na terra a Deus, pelo menos essa é uma maneira de interpretar, esses santos fazem essas orações a Deus, mas os anjos é quem levam essas orações a Deus. Então, eles têm um papel aí sacerdotal em levar essas orações, oferecer essas orações a Deus. E essa participação ativa dos anjos na vida de oração do povo de Deus era conhecida do judaísmo anterior ao Novo Testamento. O livro de Enoque menciona isso, fala das orações que as pessoas faziam a Deus, que eles fizeram essas orações, pessoas que estavam morrendo faziam orações a Deus, e os anjos, os arcanjos, escutavam essas orações e levavam essas orações, intercediam por essas pessoas a Deus. Então, o judaísmo na época conhecia essa noção intercessória. E nos manuscritos do Mar Morto, nos rolos de Qumran, nós vemos essa noção ser afirmada ali. Né? O cântico do sacrifício do sábado, por exemplo, ele vê o papel dos anjos como um papel sacerdotal. Os anjos são vistos ali nesse judaísmo mais apocalíptico como sacerdotes. E aí por isso os anjos aparecem no livro de Apocalipse em outros lugares com vestes sacerdotais, desempenhando papéis sacerdotais, como por exemplo o uso do incenso, as trombetas sacerdotais, eles é quem tocam. Então os anjos eles são vistos como sacerdotes celestiais, não apenas como profetas que trazem a missão até nós, mas como sacerdotes celestiais. Eles participam desse culto celestial a Deus. Outra coisa, sétima coisa a saber sobre os anjos. Alguns deles têm autoridade regional. No livro de Daniel, por exemplo, se diz que Miguel é o protetor da nação de Israel e Miguel estava batalhando contra o anjo que cuida da Pérsia. Então, dentro de uma certa narrativa bíblica que nós vemos em Deuteronômio 32, 8 e 9, as traduções às vezes atrapalham um pouco, mas se diz ali que as nações, quando elas foram repartidas por Deus, elas foram colocadas sobre a tutela de certos filhos de Deus, ou seja, de certos anjos. E enquanto a nação de Israel, ela tinha o Senhor como a sua propriedade. Então, essa autoridade pode incluir também outras coisas. Não? Os anjos não têm autoridade apenas sobre nações. Ou seja, não há apenas anjos governando nações, mas anjos governam certas dimensões da criação também. Se diz em Apocalipse 14, 18 que há um certo anjo que tem poder sobre o fogo. Mas, no mundo vindouro, como lemos em Hebreus 12, 5, aparentemente não haverá mais essa organização, essa divisão do mundo segundo o poder angélico, segundo a tutela angélica. O que parece é que o mundo vindouro, em vez de ser colocado debaixo da tutela dos anjos, foi colocado debaixo da tutela de Cristo. Então, inclusive, os próprios anjos serão julgados pelos salvos. Oitava coisa a saber sobre os anjos. Eles e nós prestamos um mesmo culto a Deus. E isso aqui se conecta com aquilo que nós falamos sobre os anjos serem espíritos litúrgicos e sobre o papel sacerdotal que eles têm. Então, nós e eles prestamos o mesmo culto a Deus. Isso não deve causar espanto a nós saber que os anjos adoram a Deus. Eles aparecem adorando a Deus em vários momentos das Escrituras Sagradas, mas a adoração que eles prestam a Deus está intimamente ligada ao culto que a igreja presta a Deus na terra. No livro do Apocalipse, após a ascensão do Cordeiro e a abertura do livro da vida, se inicia um processo de adoração que começa nos 24 anciãos que estão em redor do trono de Deus. Essa adoração que os 24 anciãos prestam respondida pelas miríades de anjos incontáveis, e a partir dos anjos repercute para toda a criação. Então existe uma adoração que começa num ato do Cordeiro. Esse ato recebe culto, recebe adoração pelos 24 anciãos. A partir deles, uma quantidade, um número incontável de anjos, e depois disso, toda a criação. Então, toda a criação é vista como participando de um culto que começa nos céus. Essa linda imagem aparece em Hebreus 12. Em Hebreus 12 se diz que nós chegamos a Jerusalém Celestial, que nós chegamos ao Monte Sião, e que com isso nós chegamos a miríades de anjos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, chegamos a Deus, chegamos a Cristo, chegamos a uma assembleia festiva. Em outras palavras, nós já estamos participando da celebração celestial. Tendo essas coisas em mente, é fácil entender, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 11, 10. Uma pessoa perguntou sobre isso. Então, esse texto diz que as mulheres na igreja deveriam usar o véu por causa dos anjos. Olha que expressão interessante, por causa dos anjos. Então,
eu sigo aqui a interpretação que é a mais comum entre os intérpretes antigos e entre os intérpretes modernos também, que é de que o que o apóstolo Paulo diz aqui é que as mulheres devem usar na igreja um véu por conta da reverência que elas devem ter diante dos anjos. E por que elas devem ter reverência diante dos anjos? Simples. Porque se nós estamos diante dos anjos, se o nosso culto é parte da adoração celestial, então os anjos estão conosco. E se os anjos estão conosco, deve existir uma certa reverência diante da presença dos anjos conosco. Então, essa crença da presença dos anjos conosco era muito comum na época do judaísmo do Segundo Templo. Na época, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto mencionam essa crença de que a comunidade adorando ali, em Qumran, ela é visitada pelos anjos. Os anjos estão ali. E que por isso existe a necessidade de uma certa reverência. Eles também falam dessa reverência. Então, possivelmente esse é o sentido de 1 Coríntios 11:10, quando se diz que as mulheres devem usar o véu por causa dos anjos. Isso tudo é muito natural. O santuário no Antigo Testamento, o lugar de culto dos israelitas, era um lugar decorado com imagens de querubins. E o próprio sumo sacerdote, quando entrava no templo, ele usava uma certa veste, mas quando ele ia para o Santo dos Santos, para o lugar santíssimo da presença de Deus, do trono de Deus, ele usava outra veste, que era a veste que não era a veste colorida que ele usava no seu ofício comum, mas nesse momento ele usava uma veste branca, de linho, que era a veste dos anjos. Então, é como se ele se tornasse um anjo naquele momento que ele entra no lugar santíssimo. Então, o templo é entendido como esse lugar que se conecta à realidade celestial, e por isso os anjos estão representados ali. Os anjos estão no santuário. E então, a igreja no Novo Testamento é o santuário de Deus. Como se diz em Efésios 2:6, nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Então, por isso, a igreja reunida tem a presença dos anjos no seu culto. Os anjos estão ali, naquele culto, enquanto Deus é adorado. Então, isso exige que os cristãos tenham, óbvio, um pensamento correspondente às coisas celestiais. Em 3 salmos diferentes, Salmo 29, Salmo 103 e o Salmo 148, Salmo 29, verso 1, Salmo 103, versos 20 a 21 e Salmo 148, versos 2 e 3, os anjos são convocados pelos homens da terra, naquele culto antigo israelita, a bendizer a Deus. Então os homens na terra cantavam, dizendo aos anjos que adorassem a Deus. E nesse sentido, nós cultuamos a Deus, como o Salmo 138, na presença dos deuses ou na presença dos poderosos. Todas essas noções se refletiam de vários modos na liturgia cristã posterior. Por exemplo, existe uma oração que é parte da tradição eucarística cristã, da liturgia eucarística, que é o Sanctus. Então, essa oração, ela repete aquilo que os anjos dizem nos céus e também repetem aquilo que na terra as pessoas disseram quando Cristo estava entrando em Jerusalém. Então, é a oração que é feita na Jerusalém celestial e na Jerusalém terrena. Existe uma conexão aí presumida por essa oração. Então, na liturgia anglicana, nós dizemos, antes de fazer essa oração, que nós glorificamos a Deus com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial. Ou seja, a igreja na terra adorando em torno da Santa Mesa do Senhor está participando daquele culto celestial também. Existe uma realidade espiritual acontecendo ao mesmo tempo. Então, a igreja na terra não é apenas um espelho da realidade celestial, não é apenas uma figura, mas a realidade celestial está ali enquanto a igreja adora. Então, por isso, nessa oração se diz: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Aqui é o canto angélico, numa forma um pouco diferente, mas é o canto dos anjos. E, em seguida, Hosana nas alturas, bendito venha o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aquilo que as pessoas disseram na terra. Então, isso é parte de um entendimento de que o culto terreno, o culto da igreja na terra, participa desse culto celestial. Então, quando adoramos a Deus, adoramos em comunhão com os anjos. Prestamos o mesmo culto a Deus que os anjos prestam. Assim é natural que Paulo fale não só diante do Pai e diante de Cristo, mas também diante dos anjos, em 1 Timóteo 5:21. Quando Paulo escreve aquilo, ele diz: eu convoco vocês, eu conjuro vocês diante de Deus Pai, diante de Cristo e diante dos anjos. Ou seja, nós estamos diante dos anjos. Eles estão nos vendo, nós estamos diante deles. Nona coisa a saber sobre os anjos: eles nos observam com expectativa. Ou seja, estamos diante deles mesmo. Se a relação dos anjos com o culto terreno é tão íntima, então eles estão muito perto de nós.
Os textos bíblicos indicam, de vários modos, que os anjos nos acompanham e contemplam os acontecimentos desse mundo, particularmente a igreja. Se eles são chamados de vigilantes, é porque eles nos vigiam. Se Satanás e os demônios nos cercam e nos vigiam, quanto mais os anjos que querem nos servir. Então o apóstolo Paulo fala do sofrimento apostólico sendo contemplado por homens e por anjos, como num espetáculo. Ele usa a palavra grega aqui, teatro. Então, possivelmente, as palavras do Senhor sobre a alegria celestial diante da conversão dos homens, em Lucas 15, 7 e 10, tem esse mesmo sentido. Ou seja, os anjos eles contemplam com alegria a nossa salvação. Ou seja, eles contemplam o nosso ministério, eles contemplam a nossa salvação, eles contemplam a nossa criação, como no livro de Jó, no capítulo 38. Então, os anjos celebram com alegria a nossa criação e a nossa redenção. Eles estão nos observando. Nós somos como o teatro e eles são a plateia que nos observa. Então, entre os anjos há alegria, portanto, eles conhecem, inclusive, algo análogo à alegria humana. Mas, de todo modo, há alegria neles por aquilo que acontece conosco, pela nossa salvação. Então, eles estão nos observando. E a 10ª coisa a saber sobre os anjos é que há anjos pecadores aprisionados. O Novo Testamento menciona a queda e o aprisionamento dos anjos pecadores. A Escritura não narra esse acontecimento, a queda desses anjos, embora algumas pessoas conectem isso aos textos de Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, o texto de 2 Pedro e o texto de Judas, que tratam disso, aludem conjuntamente a uma narrativa conhecida na época e que está no livro de Enoque, que é a narrativa segundo a qual os anjos deixaram a sua posição de autoridade nos céus, no conselho divino, desceram à terra, não todos os anjos, mas alguns deles, e se uniram a mulheres humanas. E a partir dessa conjunção surgiram monstros, criaturas monstruosas conhecidas como gigantes. Então, quando os gigantes morriam, eles se tornavam aquilo que nós conhecemos como demônios. Então, os demônios, dentro dessa narrativa do livro de Enoque, não são os anjos caídos. Os demônios são descendentes dos anjos caídos, são os filhos dos anjos caídos quando morrem. Então, você teria esses anjos, e eles foram aprisionados, e os filhos deles continuaram aí na Terra, são os demônios ou espíritos imundos. Então, essa narrativa foi muito bem aceita entre os primeiros cristãos, mas com o tempo ela foi rejeitada. Vários pais da igreja foram importantes nessa rejeição, como Santo Agostinho, mas quando essa narrativa foi rejeitada, as coisas foram simplificadas. Então, os anjos caídos são os demônios. Nós não somos descendentes, são os demônios. E aí essa narrativa do livro de Enoque foi desfeita. Isso aconteceu paralelamente justamente ao processo pelo qual o livro de Enoque foi lançado na periferia. Então, é basicamente isso que nós temos que saber sobre os anjos, mas existem várias outras coisas importantes que vocês perguntaram. Eu quero agora responder as perguntas que as pessoas deixaram sobre os anjos. Eu não vou conseguir responder tudo, as pessoas fizeram quase 30 perguntas sobre isso. Se eu gastar 1 minuto em cada um aqui, esse vídeo vai para mais de 1 hora. Mas eu quero responder aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram, e aquilo que eu não responder aqui eu vou deixar para responder nos comentários e, na medida do possível, lançar alguns textos aí sobre isso para ajudar vocês, tá certo? Então, perguntas aqui sobre os anjos. Vamos lá. Primeira pergunta. O diabo era um anjo? Ezequiel 28, Isaías 14 falam dele. Então, o diabo era um anjo no sentido amplo. Né? Ele não era um anjo no sentido de mensageiro, mas no sentido de um espírito poderoso, superior à humanidade, sim. Nesse sentido, ele era um anjo, sim. Nós podemos dialogar diretamente com eles, pedir que eles nos protejam? Então, como eu disse, os salmos mencionam um tipo de diálogo direto com os anjos, pelo menos de fala. Ou seja, existem nos salmos do Antigo Testamento momentos em que nós falamos com os anjos. E aí, claro, aquele pessoal que gosta, o pessoal mais tradicional, ou até puritano que gosta de cantar os salmos e orar os salmos, deve saber que quando nós fazemos isso, nós estamos falando com os anjos também, não só com Deus. Então, por exemplo, Salmo 48. Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Então nós estamos falando com os anjos, dizendo, anjos, louvem ao Senhor. Então nós podemos sim, claramente é bíblico, falar com os anjos. E existem outros salmos, né? Eu mencionei o Salmo 29, diz o seguinte: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida
ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando se diz aqui, ó filhos de Deus, isso ainda não presume aquela noção cristã de que todo o povo de Deus é filho de Deus. Aqui, esses filhos de Deus são as criaturas celestiais. E Salmo 103 também, né? Salmo 103, que é o salmo que menciona o poder e a glória dos anjos, ele é um salmo que trata disso. Estes não são os únicos salmos ou textos na Bíblia nos quais os anjos são convocados pelos homens a adorar, mas são os mais explícitos. Salmo 103, 20 e 21. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Ou seja, os anjos são convocados por nós a adorar, a bendizer ao Senhor. Então, existe um tipo de fala com os anjos que todo cristão que acredita no que esses salmos dizem deve entender como válido. Ou seja, pelo menos convocar os anjos a adorar ao Senhor, nós não só podemos, como devemos. Somos ensinados a fazer isso pela Escritura. Existe um cântico, por exemplo, que é usado, inclusive, fora da igreja anglicana também, mas que em todo o mundo, onde a liturgia anglicana é celebrada em inglês, esse cântico aparece, né, ligado ao ofertório. Então, esse cântico, na terceira linha, nós dizemos: Praise him above a heavenly host. Ou seja, louvai-o, vós, exército celestial, né? Hostes celestes. Então, louvem, vós que estáis aí acima. Louvem a ele. Então, nesse cântico, nós estamos fazendo aquilo que o Salmo diz. E vários outros cânticos cristãos, ao longo dos séculos, fizeram isso. Mas o que eu quero dizer é, existe um tipo de abordagem, de contato com os anjos que é bíblico. Então, o cristão que é mais biblicista deve se apegar a isso. E existe um outro lado da questão, que que existe uma preocupação legítima que algumas pessoas têm de que nós não invoquemos os anjos como se eles fossem aqueles deuses pagãos que vão satisfazer as nossas necessidades de acordo com a invocação deles que nós fazemos. Então, existe uma preocupação muito legítima com superstição e principalmente idolatria. Então, existe essa preocupação, né, de que nós não permitamos que costumes pagãos adentrem a nossa prática cristã, a maneira como cristãos nós vemos os anjos. Então, nesse meio, o que é que nós podemos fazer? Existe claramente um tipo de abordagem dos anjos que é bíblico. E existe claramente uma preocupação bíblica. Então, o que certos cristãos que se apegam a essas diferentes coisas devem fazer, na minha opinião, é começar a se questionar se existe aí no meio um terreno em comum em que, por um lado, a gente possa dizer, não, nós temos que tomar cuidado com perigos de superstições e idolatrias no que diz respeito aos anjos, de um culto aos anjos que não é o culto legítimo ao Senhor. Mas, por outro lado, também perguntar se existe muita diferença entre falar com os anjos dizendo a eles que louvem ao Senhor e falar com os anjos pedindo a eles que orem por nós. Se existe muita diferença entre uma coisa e outra. Então, se eles estão nos contemplando, se eles estão cuidando de nós, se eles estão nos servindo, se eles estão se alegrando com aquilo que acontece conosco. Então, esse, digamos assim, é o debate que essas pessoas vão colocar. O mais próximo que a Escritura chega de fornecer uma base mais explícita, mais direta, para uma invocação dos anjos, um pedido dos anjos de socorro para a nossa vida, de proteção, algo nesse sentido, é justamente o Hosana. Por quê? Porque Hosana significa salva-nos. É um pedido a Deus. É uma oração feita a Deus. Mas existe algo interessante no Hosana. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele tem uma estrutura conhecida como inclusio. Inclusio é uma estrutura literária que aparece muitas vezes na Bíblia, né? Aparece em Romanos, em Hebreus, no livro do Apocalipse. Você tem no começo e no fim a referência à mesma coisa. Então você abre de uma maneira e você fecha da mesma maneira que você abriu, com linguagem um pouco diferente, mas dá-se a entender ali que existem ali como que duas capas. E isso pode indicar o começo e o fim de um livro, como acontece em Romanos, em Hebreus, no livro do Apocalipse, mas isso pode indicar também um bloco dentro de um determinado livro. Então, no Evangelho de Lucas, existe algo assim, que acontece quando os anjos vêm celebrar o nascimento de Cristo e dizem glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então você tem os anjos
louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas. O que é que eles querem dizer com glória a Deus nas alturas? O que eles querem dizer é que Deus seja glorificado nas alturas. Então estão fazendo aquilo parecido com o que os salmos dizem. Eles mesmos estão dizendo a realidade celestial que glorifique a Deus. E na terra, paz aos homens de boa vontade. Ou seja, estão abençoando os homens na terra. E existe a resposta disso, que é Hosana nas alturas. Então esse Hosana nas alturas que é pronunciado pelos homens quando entram na cidade de Jerusalém, pelo povo que entrou na cidade de Jerusalém com Cristo, e no domingo de Ramos. Então, o que acontece ali? Eles dizem Hosana nas alturas. Então, uma maneira possível de interpretar o que é esse Hosana nas alturas é, da mesma maneira como glória a Deus nas alturas significa glorifiquem aí a Deus nas alturas, o Hosana nas alturas significaria também aí nas alturas peçam que Deus nos salve. Então, isso seria o mais próximo, né, o mais especulativo e o mais próximo de um pedido de socorro aos anjos. Mais próximo que nós podemos ver no Novo Testamento ou na Bíblia, na minha opinião. Mas é um debate bastante intenso. Próxima pergunta. Hierarquia, diferenças entre os protestantes na hierarquia dos anjos? Ah, sim. Os protestantes debateram bastante sobre os anjos na época da Reforma, principalmente século XVI, século XVII, mas historicamente o biblicismo típico de muitos protestantes levou eles a tenderem a um minimalismo nessa área. E a recuperação de um pensamento mais robusto acerca dos anjos só se deu através da teologia bíblica. A teologia sistemática ainda não alcançou isso. Espíritos ministradores, o que é que isso significa? Como eu disse aqui, espíritos litúrgicos, espíritos servidores. Os demônios são anjos caídos? Bom, dentro de uma certa narrativa, aquilo que é mais comum aos cristãos dizerem sim. Como conciliar a queda dos vigilantes escrita no livro de Enoque, ou seja, aquela queda na qual os anjos se unem às mulheres, com a visão cristã mais tradicional? E a pessoa corrigiu, na realidade não é o mais tradicional, mas mais comum. Né? O que eu diria é aquilo que é mais convencional. É mais convencional entre os cristãos entenderem que há uma relação direta aí. Anjos caíram e a partir dessa queda eles se tornaram demônios. Então, outra pessoa perguntou sobre uma possibilidade interessante nisso, que é mais de uma queda. Será que houve mais de uma queda? Então, se houve mais de uma queda, se torna mais fácil entender por que alguns anjos estão aprisionados e outros são demônios. Então, o diabo, por exemplo, no coração dele ele teria caído lá no princípio, mas a queda definitiva dele foi quando Cristo ascendeu aos céus. A gente vê isso lá em Apocalipse 12. Então, a queda na qual o dragão cai dos céus parece ser aquilo que aconteceu quando Cristo ascendeu. Ou seja, a ascensão de Cristo derrubou o diabo. Miguel e os seus arcanjos e seus anjos derrubaram o diabo nesse momento, porque há uma mudança cósmica aí que aconteceu com a ascensão de Cristo, Deus encarnado. Então, essa seria uma maneira de conciliar. Mas, claro, essa não parece ser a maneira que 2 Pedro e Judas presumiam. Eles parecem presumir precisamente a narrativa de Enoque. 7. Papel dos anjos no concílio divino. Olha, anjos no sentido mais estrito, como mensageiros, eles não têm um papel exatamente atuante como no concílio divino. Eles são muito mais mensageiros do concílio divino. Mas anjos no sentido mais amplo, principados, potestades, etc., aí sim, eles são falantes do concílio divino. Mas o que parece é que, na realidade, todas as criaturas celestiais podem falar no concílio divino. 8. Relação entre anjos e a Torá. Isso aqui já foi explicado. Ou seja, os anjos eles trouxeram a lei a Moisés. 10. Relação entre os anjos e o uso do véu. Também já foi explicado, né? A questão do santuário, de como isso era entendido na época do judaísmo do Segundo Templo. Quantos anjos cabem na ponta de um alfinete? Exatamente 111 anjos. 12. Diferença dos seres angelicais do judaísmo místico e no cristianismo. Veja, entre o judaísmo de tipo mais místico, e o judaísmo místico é bem ligado a essa vertente apocalíptica, essa tradição do judaísmo do Segundo Templo, e existem mais semelhanças do que diferenças. Quando a gente compara o cristianismo primitivo e o judaísmo de tipo mais místico e apocalíptico, existem mais semelhanças do que diferenças. Aparentemente, os cristãos beberam fortemente dessa tradição a respeito dos anjos. Satanás era ou não um ministro de louvor no céu? Não, isso é viagem. Os anjos podem entrar num corpo humano? Em tese, podem.
tese, eles têm poder para isso sim. A questão é haver propósito para que isso aconteça. Existem pessoas que defendem de que isso acontece, inclusive possessão angélica. Mas eu não vejo muito propósito para isso, não, sendo bem sincero. Os deuses pagãos eram anjos? Olha, os deuses pagãos podem ser muitas coisas. Na Bíblia, existem deuses pagãos que são identificados como o Deus verdadeiro. Por exemplo, o Deus desconhecido, lá em Atenas, é identificado como sendo o Deus verdadeiro. Em outros momentos, por exemplo, em 1 Coríntios 10, os deuses das nações são identificados como demônios. Mas ali a gente tem que entender o que significam demônios ali. Porque na cultura grega existe um entendimento do demônio como criatura intermediária. Ou seja, não é o Deus máximo, mas uma criatura intermediária que está sendo adorada ali, cultuada. Então, eles podem ser muitas coisas, inclusive anjos, sim, exatamente. Todo cristão tem um anjo da guarda? Bom, como eu disse, os pais da igreja divergem sobre essa questão. Para mim, faz mais sentido entender que todo cristão tem sim um anjo da guarda. Ou seja, não é todo ser humano que tem um anjo da guarda, mas todo cristão. Mas também, se todo ser humano tiver um anjo da guarda, eu não vou achar ruim, não. Me parece que faz mais sentido dentro daquilo que é a tradição cristã e aquilo que está nas escrituras a esse respeito. Mas, se eu estiver errado, ótimo. Os anjos podem pecar? Ou os demônios podem se arrepender? Essa questão, sendo bem sincero, eu não tenho muita posição sobre ela. Existe uma tradição que é agostiniana. Agostinho, tratando dessa questão, disse o seguinte: os anjos, no momento em que eles tiveram a oportunidade de pecar ou de obedecer, foi a única escolha que eles tinham a fazer nesse momento. Ou pecar ou obedecer. Aqueles que obedeceram, decidiram obedecer, pelo livre-arbítrio que eles tiveram, eles foram selados. E aí eles não podem mais pecar. Eles não podem mais ir contra Deus. E existem aqueles que decidiram desobedecer, como o diabo. Pelo livre-arbítrio deles, eles estão selados no pecado também. Então não existe arrependimento, nem de um lado nem do outro. Não existe como um anjo eleito cair, não existe como um anjo caído ascender. Então, essa seria, digamos assim, uma interpretação agostiniana. Santo Agostinho, ele deu força a essa tradição e Santo Anselmo, inclusive, seguiu essa mesma posição que ele. Então, é uma posição muito comum no Ocidente. Eu não tenho muita posição, sendo bem sincero, sobre isso. Me parece que nós não temos dados suficientes para argumentar sobre isso. Mas parece que a obediência que os anjos de Deus têm a ele é tão exemplar que ela é referência para nós. Então, quando nós dizemos, por exemplo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, uma maneira de entender isso é que nós tenhamos a mesma obediência que os anjos têm. Ora, se nós estamos pedindo isso, nós estamos pedindo a obediência perfeita, então significa que os anjos têm hoje a obediência perfeita. Então, nessa concepção, eles não poderiam pecar. Autores sobre o Concílio Divino. Quem tem divulgado muito esse material é o Dr. Michael Heiser. Ele não é o criador disso. Algumas pessoas até o tratam como criador desse assunto. Ele é um divulgador. Tá? Ele basicamente não tem muita coisa que seja contribuição dele ali, não. A contribuição dele é divulgar. Ele é um ótimo divulgador desse assunto. Mas me parece que o livro dele Sobrenatural tá para ser lançado aí, tá em tradução, ou já foi lançado, algo assim. Procurem o livro Sobrenatural em português, eu me refiro à tradução dele. Autoridade regional e sobre a matéria. Cada povo tem um anjo? Sim. Daniel dá a entender isso, que cada povo tem um anjo sobre que governa essa nação. Relação do diabo com o concílio divino. A posição do diabo no concílio divino parece ser, em alguns momentos, como a de um promotor de justiça. É interessante isso, porque não é exatamente aquilo que o diabo fazia ali, não é exatamente o que como a justiça funcionava entre os antigos orientais, mas ele tinha uma função semelhante à de um promotor de justiça, ou seja, ele era o acusador ali. E é uma posição, até certo ponto, legítima. Não é ideal que aconteçam as acusações, porque não é ideal que coisas que precisam da acusação aconteçam. Mas no mundo onde existe o mal, é natural que alguém precise acusar. Então, até esse ponto é legítimo. E a gente poderia, inclusive, pensar sobre isso se aí não está justamente aquilo que tentou o diabo. Miguel era epifania de Jesus? Eu não vejo indícios sérios disso, não. Mas, com certeza, todo anjo manifesta algo de Jesus.
e por isso Miguel também. Então Miguel manifesta algo de Jesus com toda certeza. Mas dizer que ele é uma epifania de Jesus, não. Os anjos têm asas? Os serafins e querubins na Bíblia têm. Existem criaturas celestiais que têm asas, mas não dá para dizer que todos eles têm asas. A fada do dente é um tipo de anjo? Eu amei essa pergunta. Eu achei essa pergunta linda. Parece uma besteira essa pergunta, mas na realidade essa pergunta é muito importante. Fada do dente é um tipo de anjo? Veja, os anjos, eles governam sobre certas dimensões da criação, segundo aquilo que a Escritura parece nos indicar. Então, se eles governam certas dimensões da criação, eles se relacionam de alguma maneira com esses símbolos que nós temos, símbolos culturais, que envolve a fada do dente, que é uma coisa que parece muito boba. Mas, não falando especificamente da fada do dente, mas diversas das nossas lendas, diversas das coisas que das criaturas que nós imaginamos que governam certas dimensões do mundo, por trás delas existem criaturas angélicas, da luz ou das trevas. Mas a gente não deve se surpreender se a fada do dente for, na realidade, uma criatura espiritual. Mas, enfim, espero que você tenha gostado aí dessa aula a respeito dos anjos. Acabou sendo bem longa aqui. E espero que tenha contemplado os assuntos, as dúvidas que você tem a respeito dos anjos. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, fique à vontade para colocar nos comentários. Eu não consegui responder todas as perguntas justamente porque foram muitas, mas coloca nos comentários. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.